Pare de massagear o seu cérebro, de colocar ele em lugares apenas confortáveis para você. Vem comigo nesse vídeo que a gente vai entender um pouquinho como o nosso cérebro funciona e o como a gente pode turbiná-lo. Antes disso, eu te sugiro que você me siga aqui, comente, ative o sininho para você não perder nenhum vídeo, você não ganha e não perde nada com isso. Ganha, na verdade, você vai ganhar porque a gente vai trocar conhecimento aqui, mas antes de assistir o vídeo, por favor, faça isso, que isso vai me ajudar muito. Para você não vai fazer muita diferença, talvez, mas para mim vai ajudar muito para o fim que eu quero alcançar. Bom, o tema do vídeo é justamente esse, né? Sobre o nosso cérebro. Por mais que a gente ache que não, mas assim como o nosso corpo, as outras partes do nosso corpo, o cérebro ele vai tentar te sabotar se você não ficar atento a determinadas coisas. Hoje as pessoas elas estão muito reativas, né? A gente percebe isso através, por exemplo, de um post de uma pessoa que pensa contrariamente a nós, a você e eu, o como nós reagimos. Depois vocês passam a fazer isso, leem alguns comentários das pessoas quando elas não veem aquilo que elas estão acostumadas ou que elas querem ver. Elas automaticamente estão responsivas, elas estão reativas, elas precisam responder, elas precisam atacar, porque senão elas se sentem como se elas estivessem traindo a sua própria confiança. Por que eu estou dizendo isso? Eu acho que a gente precisa sim trabalhar essa questão do desconforto, a gente precisa trazer o desconforto para o cérebro. E aí aconteceu uma coisa, semana passada, que me fez refletir para a criação de vídeos falando sobre pontos importantes, né, de como a gente aprender a gostar mais de estudar, de ler, e como a gente se tornar pessoas diferentes da grande maioria. Vamos lá. Uma moça me acompanhava aqui e a gente conversava muito. Eu tenho a mania de responder todos vocês, né, conversar, enfim, e eu gostava muito de conversar com ela, porque ela tinha indicações muito boas, inclusive ela me apoiou bastante a criar um Telegram, e ainda não criei, para poder trocar ali informações, leituras, pra gente criar mesmo uma comunidade. Só que aí, eu postei 2 vídeos, um falando sobre a educação no Ocidente, que é um problema, e se você não consegue perceber isso, ou se pelo menos você não vai atrás desse conhecimento, dessas informações, você vai ficar meio perdido no meio e vai ficar um pouco irritado, culpando várias coisas e várias narrativas, e não quem realmente merece ser culpado. E aí eu postei esse vídeo falando sobre a educação no Ocidente, que tem sim sido deturpada, né? E isso tem alguns fatores, eu vou falar brevemente aqui. Por exemplo, eu li um livro que eu indico para todo mundo há anos, que é o Red Cocaine. Lá, fala sobre a guerra do Vietnã, fala da Tchecoslováquia, enfim. Um cara que estava lá, trabalhava, se eu não me engano, para a KGB, e aí ele saiu de lá, e aí ele foi para os Estados Unidos e foi falar como que era que eles faziam. A intenção deles, para ganhar a guerra, não era o campo de batalha necessariamente, mas atacar exatamente o que importava, um jeito mais fácil de ganhar a guerra, que era oferecendo entorpecentes para os soldados do outro lado, porque assim eles não lutariam como deveriam, eles ficariam viciados. E aí no mesmo livro fala, em outros livros falam, sobre isso, de atacar a inteligência daquele dado povo, pessoa, o como isso é muito mais rápido e mais fácil de você fazer com que as pessoas não se preocupem mais com determinados temas, não se não questione as coisas, como essa moça acabou fazendo, né? Ela acabou culpando o capitalismo por isso, mas isso aqui não é ideia, não é o momento certo para falar sobre isso. E um outro vídeo que eu postei, ela falando, mais uma vez, criando ali um outro culpado, né? Ou seja, a gente está muito reativo e há um problema muito sério nisso. Né? A partir do momento que você só quer ver, você só quer que os seus olhos, o seu cérebro se conecte com aquilo que você está acostumado ou que você gosta. Então, se eu pudesse falar aqui, a primeira dica que eu tenho para vocês é: comece a acompanhar pessoas que você discorda. Tente entender o outro lado. Eu nem estou falando de política aqui. Tente acompanhar coisas que você não está acostumado. Ah, eu não gosto muito de música, eu não entendo muito de música, eu não entendo muito de arte. Comece a acompanhar essas pessoas. Fique mais tempo no vídeo. Acompanhe pessoas que leem, por exemplo, elas indicando livros. Você vai ver que mesmo você não lendo, você não consumindo diretamente aquelas coisas, o seu cérebro ele vai se interessando conforme vai passando o tempo, e aí você vai se questionando. Enfim, né, como se fosse realmente uma engrenagem. Talvez você não saiba, mas o nosso cérebro ele foi biologicamente programado para economizar energia, ou seja, o nosso cérebro ele não chega nessa capacidade máxima porque nós acabamos atrofiando ele com o tempo, ou seja, o nosso cérebro é programado para sobreviver e não para buscar o novo, e não para buscar conhecimento, e não para buscar
a verdade. Vocês conseguem perceber que nos dias atuais as pessoas acham graça, acham bonito, ficou bonito ser uma pessoa burra, ser uma pessoa desinteressante, e eu venho batendo na tecla de uma forma constante, né? Porque você precisa ser estimulada e você precisa principalmente estar de olho nas coisas que você acompanha. E o fato dessa moça ter parado de me acompanhar aqui mostra isso, né? A gente quer viver no conforto, a gente só quer ouvir aquilo que nos apetece, a gente só quer ouvir aquilo que a gente já conhece, aquilo que a gente já concorda. E as pessoas não percebem, inclusive tem um livro que fala sobre a espiral do silêncio, esse aqui, que ele fala exatamente sobre isso, ele amplia um pouco o debate, mas é exatamente isso que tem acontecido, e talvez seja, talvez, com uma certeza bem grande, que a galera lá do Oriente tem feito com o Ocidente. Né? Ou seja, se a gente vai calando as pessoas vão se sentindo mais retraídas, cada vez menos confiantes para falar sobre determinadas coisas, porque elas não querem se dispor com outras, elas acabam não debatendo. E eu amava conversar com essa garota, eu gostava de verdade, porque eu acreditava que o conhecimento dela, independentemente do lado político, do que ela acredita, isso para mim era irrelevante, né? Porque eu não conheço sobre tudo. E eu acho que os diálogos, o debate é justamente para isso, para enriquecer, para ampliar a sua mente. Você já saiu de alguma conversa com alguém, e hoje em dia é cada vez mais difícil de encontrar isso, uma conversa com alguém que depois você ficou parando pra pensar, gente, como que eu nunca pensei nisso antes? Justamente porque você não foi instigado, porque você estava consumindo apenas coisas que te interessava, daquela sua zona ali. Então, eu acho que se eu pudesse indicar vocês, comece a acompanhar pessoas que não fazem parte ou não falam necessariamente de coisas e assuntos que vocês gostam muito. Se vocês souberem um pouquinho de cada coisa, talvez isso vai fazendo com que o seu cérebro se interesse mais pelos assuntos, orar mais pelas coisas. E as coisas só vão melhorar quando vocês entenderem a necessidade do esforço cognitivo que você precisa fazer. Vocês acham que quando eu pego um livro, pra mim é extremamente confortável, por mais que eu tenha o costume de fazer isso? Não, não é. Muitas das vezes eu quero sair dali, eu quero fazer outra coisa, mas o que você quer alcançar lá na frente, o fim que você quer alcançar, acaba te motivando, né? Então, eu acho que é muito difícil a gente falar que existem pessoas naturalmente que amam, são vidradas em aprender mais, a ter conhecimento. O que ela faz, na verdade, é ter um grande esforço cognitivo. Ela quer aprender. E aí, conforme você vai aprendendo as coisas e aí, conforme vai passando um bom espaço de tempo, vocês vão percebendo que o diálogo vai melhorando, que vocês vão percebendo, vão conhecendo, vão conseguindo identificar em assuntos com algumas pessoas conhecimentos internos seus, que vocês vão percebendo a sensação que há quando você sabe sobre determinados assuntos. Então é uma sensação que eu diria pra você, vale a pena. Vale a pena, por mais que o seu cérebro diga que não, por mais que ele tente te sabotar, no fim das contas, vale a pena. Então, se você confortavelmente acompanha só pessoas que te agradam, digamos assim, ou que diz aquilo que você quer ouvir, que massageia o seu ouvido, você simplesmente está fazendo parte do que a ciência, né, a neurologia, enfim, chama de viés de confirmação. Ou seja, você quer confirmar que você está certa. E o fato de você estar errado ou você não conhecer sobre aquilo vai fazer com que você se afaste daquilo, ou você reaja de um jeito muito agressivo, porque você não conhece, você nunca ouviu falar, aquilo é muito novo pra você. Então isso é até perigoso, né? Pra gente não se indispor com as pessoas, pra gente acabar não falando besteira por aí simplesmente porque a gente só acompanha aquilo que confirma a nossa opinião e não o contrário. Então eu sei que parece muito difícil, mas tente acompanhar, ou pelo menos ouvir um pouco pessoas que discordam de você. Porque quando você vai aprender sobre as artes do debate, você precisa conhecer muito do outro lado. Se brincar mais do que o seu próprio lado. Porque como que você vai debater, como você vai contra-argumentar ponto a ponto do que a pessoa acredita, se você não conhece esse outro lado? Ou seja, isso não significa que o seu cérebro, necessariamente, ele não quer aprender algo novo, mas ele precisa, ali no meio da aprendizagem, perceber que vale a pena o esforço através do prazer, através de algum objetivo fim que você queira alcançar. Então, eu já citei o meu exemplo, né? Eu não tinha facilidade para conversar com as pessoas, eu não tinha nada para conversar com as pessoas, então eu ficava muito retraída, o que acabava fazendo com que eu me sentisse desconfortável, né? Por não conseguir dialogar. E aí, com esse objetivo de melhorar e saber falar sobre os assuntos que as pessoas estivessem falando no momento, eu comecei a estudar, comecei a ler, e eu comecei a perceber que o conteúdo dos livros me ensinava muito. E aí que tá o ponto-chave desse vídeo. Eu quero fazer com que você saia dessa zona de conforto, que você saia dessa questão do viés de confirmação, de apenas acompanhar aquilo que te traz conforto e sair um pouco da sua zona de conforto. Então, se você não lê, passe a ler. Se você não costuma fazer determinadas coisas para exercitar o seu cérebro, que você passe a fazer isso. E depois você volta aqui pra gente
chegar num consenso se valeu ou não a pena. Se você gostou do vídeo, se inscreva, deixe o seu like. Você não vai... Gente, 1 segundo você consegue fazer isso, mas você vai mudar a minha vida por completo fazendo isso, e eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu espero trazer mais análises, inclusive eu quero ler junto com vocês um livro aqui que se chama Antifrágil, que fala um pouco sobre isso, né, da gente sair um pouco da nossa zona de conforto em vários temas, não necessariamente só da questão do conhecimento, de ler, enfim, que eu acho que é o que a nossa sociedade atual está precisando fazer. Um beijo, e é esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado.